Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma aula da matéria de cartas. Gente, essa semana algumas pessoas me perguntaram sobre o formulário, falaram que estão fazendo a meditação em formato digital e que por isso não tem como tirar foto e etc. Então, o que a gente vai fazer? Quando você for postar lá a sua meditação, você vai assinar. Você vai pegar um papelzinho e vai colocar: eu, fulano de tal, declaro que li todos os livros, todos os capítulos dessa semana, decorei os versículos e fiz a minha meditação. E aí você vai assinar e, da mesma forma, você vai falar o versículo para alguém e esse alguém vai assinar lá do lado, beleza? Falei meus versículos para o fulano e o fulano assina lá também e você tira foto desse papel, tá bom? É entre você e Deus, se você realmente fez ou não. Não vai adiantar nada. Teve gente que falou, mas como é que você vai ter certeza? Não vou confiar em você, confiar em Deus. Se você mentir para o Espírito Santo, aí vai ser que nem Ananias e Safira, vai cair duro no chão, tá bom? Então, vou confiar em você, faça isso. Se está fazendo meditação em formato digital, escreva em um papel e poste a foto desse papel para a gente poder ter o controle. Combinado? Outra coisa, a gente não vai começar com quiz hoje. Como que vai funcionar agora? Nós vamos fazer no fim da aula o quiz de revisão, que era aquele formulário que você fazia normalmente. E agora, preste atenção que isso é muito importante. A partir de hoje, o formulário que você responder vai ser o seu quiz oficial. A gente já conseguiu organizar o formulário, agora ele não dá mais resposta errada, tá? Então, a partir de agora, o formulário que você responder é o que vai valer como nota. Então, responda até sexta-feira, ok? Responda até sexta-feira, porque sexta-feira vai fechar o dessa semana e vai vir só o da próxima. Combinado, gente? Então, pronto. A partir de hoje, o formulário que você vai responder vai ser o seu quiz dessa semana. Você pode responder até sexta-feira, combinado sem ajuda. Você e o Espírito Santo é a sua provinha, tá bom? Aí você responde até sexta-feira. Não respondeu até sexta-feira, vai ficar sem a nota dessa semana. Tá certo, gente? Então, beleza. Semana passada, a gente parou com Paulo preso em Roma. E ele tinha acabado de escrever 3 cartas. Você lembra? Ele escreveu a carta de Colossenses, a carta de Filemon e a carta de Efésios. Lá em Roma, Paulo vivia em uma casa alugada. Ele estava preso, né? Mas ele estava em prisão domiciliar. Então, ele vivia em uma casa alugada. Mas não pense que os custos dessa casa e o sustento de Paulo vinham de Roma, porque não vinham, não. Ele mesmo tinha que custear os seus gastos, mesmo sem poder trabalhar, sem poder sair, ele tinha que arcar com as suas próprias contas. E, gente, ainda não tinha delivery lá, não. Não tinha delivery, ele não podia ter trabalho, não podia ter contato com muitas pessoas, não tinha celular, não tinha mensagem de texto, WhatsApp, não tinha nada. Ele vivia completamente dependente do amor dos irmãos, das doações e do auxílio, né, que as outras igrejas prestavam a ele. Um belo dia, chegou lá na casa cárcere um irmão chamado Epafrodito. Epafrodito, ele tinha sido enviado pelos irmãos de Filipos. Você só não pode confundir o Epafrodito, que veio lá da igreja de Filipos, com o Epáfras, que era o fundador da igreja em Colossos. São 2 pessoas diferentes, tá bom? E o que o Epafrodito foi fazer? Ele foi levar uma oferta. E ele também foi para ser auxiliar de Paulo. Ali, durante aquele período, ele iria ajudar Paulo lá, ia suprir as necessidades dele. E, gente, Paulo ficou muito feliz, porque imagina, de uma vez só, você ganhou uma oferta para custear aos seus custos, né? Ganhou um auxiliar e um novo amigo. Tudo de uma vez só. Ele ficou muito feliz. Só que logo depois aconteceu uma coisa muito triste.
Não durou muito. Logo depois, o irmão Epafrodito ele ficou muito doente e ele quase foi por pouco que ele não bateu as botas, né? Não morreu. E os filipenses, eles ficaram sabendo dessa notícia. Só que eles só ficaram sabendo da metade da notícia. Eles ficaram sabendo que Epafrodito tinha ficado doente, quase tinha morrido, mas não ficaram sabendo que ele ficou bom e já estava tudo certo. Ele já tinha voltado a auxiliar Paulo, já estava normal. E Epafrodito ficou muito angustiado, porque imagina só, você está numa cidade distante da sua família, dos seus amigos, e seus amigos descobrem que você quase morreu, e eles não sabem que você já está bem. Então, ele ficou angustiado com isso, porque as pessoas achavam que ele estava quase morrendo, e etc., e ele quis muito voltar para Filipos. E foi nessa situação que Paulo aproveitou o retorno dele a Filipos para enviar uma carta à igreja que tinha sido iniciada ali. E é então que ele escreve a carta de Filipenses. Gente, a cidade de Filipos era uma cidade, assim, muito legal. Todo filipense podia usar uma camisa assim, sabe? Escrito orgulho de ser filipense, sem correr o risco de estar fazendo uma propaganda enganosa. Porque Filipos era uma colônia romana, era uma mini-Roma, sabe? Uma miniaturazinha de Roma, e era cheia de regalias. Gente, primeiro, que o governo deles não era submisso, apesar de Filipos estar na província da Macedônia, ser uma cidade da província da Macedônia, eles não estavam sujeitos às leis da província. Ele estava sempre sujeito às leis do império, eles só se reportavam a Roma. A liderança deles também era formada por magistrados, por senadores romanos, então era só a elite que estava lá. Os cidadãos de lá, inclusive, eles eram isentos de impostos. Eles não pagavam IPVA, não pagavam IPTU, não pagavam imposto de renda. Imagina que sonho! Você ia querer usar essa camisa também, né? Gente, a maioria da população tinha cidadania romana. E o que é ter essa cidadania romana? Significa que eles tinham direitos e privilégios. Eles tinham... Esses privilégios, sabe, eram especiais, eles eram exclusivos. Por exemplo, eles tinham foro privilegiado. Eles podiam apelar para o Supremo Tribunal da época a qualquer momento. Eles podiam optar por serem julgados por César, pelo imperador. Eles também, como eu falei ainda agora, eles estavam sujeitos apenas às leis romanas e não às leis da província. E eles tinham um direito muito importante, que acho que vai acender uma lâmpadazinha aí na sua cabeça. Nenhum cidadão romano poderia sofrer qualquer espécie de punição, ou de açoitamento, ou de qualquer coisa, sem antes ter sido julgado. Então, ele não poderia ter sido preso sem ter sido julgado, ele não poderia ter sido açoitado sem antes ter sido julgado. E além desses cidadãos romanos, que era grande parte da população, que eram funcionários romanos, eram soldados reformados e etc., também tinha ali em Filipos alguns gregos e pouquíssimos judeus. Tanto que em Filipos não tinha nenhuma sinagoga. E para se ter uma sinagoga precisa de 10 famílias judaicas, e não tinha. Lá não tinha essas 10 famílias judaicas, então ainda não tinha nenhuma sinagoga. Gente, para a gente entender, vamos voltar para a fundação da igreja, é mais ou menos 12 anos atrás. O que aconteceu? Em uma visão, isso está lá em Atos 16, a partir do versículo 11, se você quiser acompanhar. Em uma visão, Deus manda Paulo para a província da Macedônia. E aí Paulo foi para a cidade de Filipos. Quando ele chegou lá, ele sempre ia logo para a sinagoga para pregar, né? Mas não tinha sinagoga lá. Então, ele foi para a beira do rio, onde ele encontrou algumas mulheres reunidas. E lá ele pregou o evangelho. Uma empresária chamada Lídia se converte, bem como toda a sua família, e eles foram batizados. Acabou, então, de surgir o primeiro GA/igreja da Europa naquela época. Aí tudo parecia muito bem,
Até que Paulo, ele resolveu, olha o que acontecia. Tinha uma escrava que ela profetizava, ela fazia adivinhações do futuro. E os donos dessa escrava ganhavam muito dinheiro com ela, era tipo uma cartomante. E eles ganhavam muito, muito dinheiro com ela, só que essa escrava ela era endemoniada, por isso que ela fazia essas coisas. E aí, Paulo primeiro, ele aguentou um pouquinho, sabe? Ele não fez nada, mas teve uma hora que ele se cansou e ele exorcizou esse espírito maligno. Quando os donos viram que ela não conseguia mais fazer as adivinhações e eles iam sofrer prejuízo, aí começou uma confusão. Paulo foi açoitado, eles foram presos. Lembra que ele não podia? Mas eles foram açoitados e presos. À meia-noite, depois de um terremoto, a prisão se abriu. E antes que amanhecesse o dia, o soldado que estava guardando ele, bem como o responsável, na verdade, né, pelo cárcere, ele aceitou Jesus também, junto com toda a sua família. E então surgiu a segunda igreja /GA ali naquela cidade. Gente, só que quando amanheceu, eles descobriram que Paulo era cidadão romano. Lembra que lá um dos privilégios de ser romano é que eles não podiam ser presos nem açoitados sem antes terem sido julgados? Quando foram mandar libertar Paulo, Paulo falou negativo. Eles vão mandar libertar a gente assim em segredo. Eu sou cidadão romano. Nós somos cidadãos romanos. Eles que venham até aqui se retratar. Eles viram que o negócio tinha sujado, né? Então, após um pedido pessoal, as autoridades foram lá, se retrataram, pediram desculpas, né? E também fizeram um pedido para Paulo. Falaram, Paulo, vai, se retire, por favor, da cidade. Então, isso que tinha acontecido ali em Filipos, durante o período que Paulo esteve lá. E, gente, vamos agora voltar aqui para Roma, onde Paulo estava preso e escrevendo agora a carta aos Filipenses. Essa carta ela tem algumas peculiaridades. É uma das cartas mais pessoais que Paulo escreveu. E ele começa fazendo uma declaração. Ele se autodeclara como escravo de Cristo. E isso nos dá um rumo de onde ele iria querer chegar com essa carta. Porque escravo não tem direito a nada, não é mesmo? Então, rapidinho, deixa eu abrir minha Bíblia. Então, beleza. Gente, Paulo, ele usa a própria cultura dos filipenses, sabe? Esse orgulho de ser filipense como um pretexto, como uma ilustração para transmitir a mensagem que ele queria transmitir aos filipenses. Ele usa algo que eles entendiam muito bem, que era justamente esse negócio que eles amavam, sabe? Que eles tinham orgulho, que era a cidadania romana deles. Paulo sabia muito bem o valor que essa cidadania tinha a eles, e ele escreve ali em Filipenses 1:27, deixa eu ler para você, escreve bem assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Então, ele usa, a partir daí, essa cidadania para falar sobre a verdadeira cidadania deles, que era a cidadania do crente, cidadania do cidadão do céu, que é bem diferente daquela que eles estavam acostumados. Nós, como cristãos, nós temos outra pátria, uma pátria eterna. E a verdadeira cidadania, em vez de nos encher de orgulhos e de direitos, ela nos esvazia. O objetivo dessa verdadeira cidadania é nos tornar mansos, humildes, entender que nós não devemos só buscar os nossos interesses, mas buscar também o interesse dos outros. E esse é o tema da nossa carta de Filipenses, que é mansidão. Deixa eu colocar aqui a nossa cartinha. Então, o primeiro tema
da carta de Filipenses é mansidão, ou seja, a entrega dos direitos. E Paulo ele usa a melhor ilustração que ele podia usar nesse momento de entrega de direitos. Olha o que ele fala ali em Filipenses 2, nos versículos de 5 a 8. Deixa eu ler aqui. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Ou seja, ele tinha direitos por ser igual a Deus, mas ele não considerou isso algo a que ele deveria se orgulhar ou se apegar. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Gente, assumir a forma humana é uma humilhação para o Criador do universo. Ser escravo é uma humilhação para qualquer homem. Agora, morrer numa cruz é uma humilhação até para o menor dos escravos. Então, para você entender o quão Jesus se esvaziou de si mesmo por amor a nós, ele não só se humilhou se tornando um ser humano, mas ele se humilhou morrendo a pior das mortes em nosso favor. E ele fez tudo isso de vontade própria. Ele quis fazer isso para que ele pudesse voltar ao ter relacionamento conosco, para que ele pudesse nos salvar dos nossos pecados. Ele escolheu morrer daquela forma. E para ele, gente, isso não é uma coisa normal, não é algo desse mundo, né? E continuando com o seu ensino, Paulo ele usa também o seu próprio exemplo de como se esvaziar. Primeiro ele lista os motivos que ele deveria se orgulhar, que poderia ser motivos de orgulho para ele. Ele fala bem assim, ali em Filipenses 3, a partir do versículo 4, a parte B. Ele fala bem assim: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Gente, essas coisas elas até poderiam ter valor para cidadãos desse mundo, para os judeus na época, mas para os cidadãos do céu elas não valem de nada. Não são melhores do que aquelas coisas que a gente faz e depois puxa a descarga, né? Paulo ele fala que ele considera como esterco, comparável ao que ele pode obter com Deus. Então, outro tema muito importante dessa carta é a alegria. Mas não a alegria no sentido de euforia, de festa e etc. E sim no sentido de contentamento, de satisfação. Essas palavras, essa palavra alegria, ela é lida em Filipenses, alegria, satisfação, contentamento, mais de 20 vezes. Nessa cartinha que tem 4 capítulos. E o que é notável nessa carta é que, gente, olha quem que estava escrevendo sobre contentamento. Um cara que já era idoso, ele já tinha mais de 60 anos naquela época, tinha idade bem avançada. Ele era um homem doente, né? A gente viu na carta de Coríntios que Paulo ele fala que ele tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que ficava ali o tempo inteiro incomodando ele, e ele estava preso. Então, como que uma pessoa que está com todas essas restrições podia nos falar sobre alegria, sobre contentamento, com tanta insistência? De onde que vem a força desse homem? Bom, a gente vê que Paulo, ele sofreu muito para aprender esse contentamento verdadeiro, para aprender esse segredo da verdadeira alegria. E ele revelou esse segredo em algumas frases, em 2 versículos. Olha lá o que ele escreve em Filipenses 4, 12 a 13. Ele fala bem assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura.
Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. A alegria de Paulo não dependia das circunstâncias, não dependia se ele tinha comida na mesa, se ele não tinha. Se ele tinha dinheiro, se ele não tinha. Se ele tinha liberdade ou se ele não tinha. A alegria dele dependia de estar em Cristo. E esse é o segredo revelado da verdadeira alegria. Gente, fazer de Cristo, do nosso Senhor, o nosso verdadeiro motivo de ser e de viver é o segredo da verdadeira alegria. E sabe, você pode se perguntar o que essa carta pode falar a você, e eu acredito que ela já esteja falando muito com você, é uma das minhas cartas preferidas, uma das que eu mais gosto de ler. E sabe, a Bíblia fala que diante da humilhação de Jesus, a gente quer se orgulhar de quê? Sabe, se nem Jesus procurou se orgulhar, mas se esvaziou, a gente quer se orgulhar de quê? Como que a gente pode achar, nem que seja por um segundo, que a gente tem direito, que a gente merece ou que a gente conquistou alguma coisa? Como a gente pode imaginar que a gente é independente um do outro, que o que importa é a minha vontade? Sabe, como o próprio Paulo falou em Filipenses 3:8, eu vou ler na Bíblia Viva, ele fala bem assim: todas as coisas perdem o valor se comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Jesus Cristo e o poder da sua ressurreição. Filipenses 3:8. Então, o autor da carta de Filipenses foi Paulo. Ela foi escrita no ano 61 depois de Cristo, durante a sua prisão em Roma. Os destinatários eram os filipenses, que eram um povo muito orgulhoso dos seus direitos, né? E o tema dessa carta são dois, na verdade, que é entrega dos direitos, ou mansidão, e alegria, no sentido de contentamento. Isso mesmo. E logo depois que Paulo ele estava lá preso, né, lá em Roma, ainda em prisão domiciliar. Logo após isso, 2 anos depois, ele é solto. Olha só o que acontece, Paulo é solto dessa prisão domiciliar. E você lembra, quando ele estava preso, quantas cartas ele escreveu e quais foram essas cartas? Escreva aí, coloca aí na página aí do YouTube, escreva aí quais foram as cartas e como se chamavam essas cartas, né? Bem, eu já vou responder para você. São chamadas de cartas da prisão, e as cartas são Colossenses, Filemon, Efésios e Filipenses, né? Então, Paulo ele escreve essas 4 cartas, né, durante a prisão domiciliar, né? Como a Yasmin falou, apesar de ser uma prisão domiciliar, ele tinha que arcar com os custos dessa casa. E aí, por isso ele recebia muita oferta de irmão. Isso era muito importante, a igreja ajudá-lo, e ele precisava muito disso, né? E nesse ponto da história em que Paulo é liberto dessa prisão domiciliar, Lucas, que é o autor do livro de Atos, ele encerra as narrativas do livro de Atos. Está acabando, então, acaba ali no capítulo 28, né, o livro de Atos. O livro de Atos é encerrado, né, toda a sua narrativa pelo Lucas. E daqui para frente, nós só contamos agora com livros que não são cristãos, né, não estão na Bíblia, né, com histórias seculares, né, e até com algumas informações de algumas cartas, né, ali separadas, né, que Paulo fez, né. Então ele deixa sempre algo em outras cartas, né, que ele escreveu, mas o principal são livros seculares. E aí daqui para frente a gente vai falar muito sobre isso, tá bom? E Paulo então ele é colocado em liberdade. E como ele estava esperando, inclusive ele esperava por isso, ele ansiava por isso, ser liberto já. Como ele fala lá em Filemon 1:19 Filipenses 1:19 e Filemon 1:22. E ele retoma, então, quando ele é posto em liberdade, adivinha o que ele vai fazer? Você sabe o que ele vai fazer?
Pois é, Paulo vai tirar férias, né? Não, Paulo não vai tirar férias. Ele retoma as suas viagens, as igrejas, ele volta a visitar todas as igrejas que ele ali ajudou a fundar, e para incentivar ainda mais a igreja, né, a se manter firme. E nós não podemos afirmar com muita certeza qual foi o roteiro que Paulo tomou, né, em quais as igrejas que ele foi assim primeiro, né. Ele é muito bem provável que neste período, né, ele tenha realizado o seu desejo de viajar para a Espanha, que ele desejava, e voltar também e visitar também Colossos, né, que ele não foi que o Espírito Santo não permitiu, né, não foi permitido ele ir para Colossos, né, como ele já intencionava ir. E provavelmente ele tenha ido já depois de ter sido solto para a Espanha e para Colossos, né, fazer essa visita. Mas nós sabemos que Paulo ele visitou a ilha de Creta. Vai aparecer o mapa aí. A ilha de Creta, onde ele deixa Tito. Tito, né, como diz em Tito 1,5, ele fala que Paulo deixa ele lá para tomar conta dessa ilha. Ele se torna encarregado dessas igrejas, de colocar as igrejas em ordem lá e de ir de cidade em cidade nessa ilha, né, estabelecendo líderes. Ele também passa por Éfeso, né, vai aparecer o mapa aí, onde ele deixa Timóteo, um outro companheiro de Paulo, né, nessas viagens. E ele deixa Timóteo lá como pastor da igreja de Éfeso. Ele volta para Macedônia, ele passa por uma cidade chamada Nicópolis, que é a capital da província de Épiro, né, que fica a oeste, né, vai ficar aí, aparecer aí o mapa, a oeste aqui, esse lado aqui, a oeste da Grécia e da Acaia, né, onde ele pretende encontrar-se novamente com Tito. E é muito provavelmente ali, de algum lugar no ocidente ali, naquele momento, que antes de chegar de Nicópolis, que Paulo escreve mais uma carta agora pastoral. E essa carta vai para quem? Você sabe quem é? Pois é, Tito. Ele escreve essa carta para Tito, né? E Tito, ele era um grego, ele era um dos companheiros de Paulo, inclusive no início, né, do seu ministério. E apesar do livro de Atos não falar muito sobre Tito, não é muito mencionado, ele está desde o início com Paulo. E Paulo, inclusive, chama ele carinhosamente de filho na fé, né? E nós só conhecemos ele, Tito, a partir de algumas citações nas cartas de 2 Coríntios, tá bom? Então, se você for ler 2 Coríntios, você vai ver mencionado ali alguma coisa que o seu filho na fé está com ele. E Creta, onde Paulo deixa Tito, onde Tito estava lá tomando conta da ilha, a ilha de Creta era uma ilha montanhosa, e ela ficava no meio do mar ali, do Mediterrâneo, no mar Mediterrâneo. Para você ter uma ideia, a ilha de Creta, ela tem 8.336 quilômetros quadrados, e é uma ilha grande. Para você tomar como comparação aí, o Distrito Federal tem 5.802 quilômetros, então a ilha de Creta ela é grande. E por isso ela tem várias cidades ali, várias cidades dentro da ilha. E Paulo, então, deixa Tito como o organizador ali da igreja, né? O cara que vai andar por toda a ilha para organizar, para saber quem que vão ser os líderes, os pastores, inclusive, deixar tudo bem organizado, né? Como a igreja é nos dias de hoje. E a ilha de Creta, ela é onde o livro de Atos fala que haviam muitos judeus, né? Haviam muitos judeus na ilha de Creta. Eles foram, né, aquela separação toda, muitos foram parar lá. E entre aqueles que ouviram, inclusive, o evangelho lá no Pentecostes, né? Muitas pessoas que estavam lá com os discípulos lá no Pentecostes foram para a ilha de Creta, estavam morando lá. E o apóstolo Paulo já tinha feito uma parada nessa ilha algum tempo atrás, né? Quando ele estava viajando para Roma. E dessa vez, Paulo, ele prega o evangelho, quando ele volta para lá com Tito, ele prega por toda a ilha de Creta, para falar o evangelho, para explicar tudo bem direitinho, né? Como ele conta, deixa entender na sua carta, né? E lá havia ele deixa a entender também que há um número grande de igrejas, um número bem grande. E então eles precisam partir para outra localidade. E ele deixa Tito, então, como supervisor lá da ilha de Creta, né? Tito tinha autoridade, porque Paulo tinha deixado ele
para todos lá com essa autoridade. Paulo deixou ele sob responsabilidade de Tito em nomear líderes, pastores, né, com aprovação das congregações locais, né? E Paulo deixa isso bem claro para que vejam que Tito agia debaixo da sua autoridade, da autoridade de Paulo. E aí, para lembrar também que Tito, ele estava responsável, era uma das suas atribuições, fazer isso, né? Fazer com que pessoas, líderes fossem escolhidos, pastores, né, para conduzir as igrejas. E também lembrava que era para ajudar Tito, a escolher os líderes. Paulo deixou algumas diretrizes, algumas qualidades que esses líderes e pastores precisavam ter, né? Então, Paulo ele escreve essa carta para Tito, para informar quais são os atributos do líder que ele queria para as igrejas. E Paulo começa a relacionar, então, vários atributos, várias qualidades que os líderes, que os pastores precisavam ter para assumir a igreja. E ele prossegue, né, com essas qualidades. Ele vai falando, olha, ele fala para Tito, Tito, o perfil que eu quero, que Deus quer para as igrejas é essa, que ele seja irrepreensível, que ele seja marido de uma só mulher, que ele tenha filhos crentes de verdade, que ele não seja orgulhoso, não briguento, que ele seja sóbrio, né, não seja amante de bebidas fermentadas, que ele não seja violento, não seja ganancioso, que ele seja honesto, hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado e também que tenha domínio próprio. Mas, Tito, além de tudo isso, ele precisa ter uma qualidade que é a mais importante de todas. E Paulo fala isso lá em Tito 1,9. Vamos ler aqui. Ele fala assim, Tito, além de todas essas qualidades, ele também tem que ser assim, ó, e que ele apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada. Então, para o líder ser conforme a vontade de Deus, ele precisava estar apegado à mensagem fiel, ao verdadeiro evangelho, né? E você já lembra, né, que tinha outras pessoas querendo perverter o evangelho, né, com outro evangelho, né, que na verdade não é evangelho. E por isso Paulo enfatizava isso. E só assim esse líder será capaz de, aí ele continua o versículo, encorajar os outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Isso está em Tito 1,9. Então, apesar das qualidades, dentre todas, ele precisava estar com a mensagem fiel, né? Estudar e saber disso, para encorajar os outros na sã doutrina, tá bom? E por quê? Por que ele falava isso para Tito? Porque lá na ilha de Creta, haviam muitas pessoas que se opunham, né? Ou seja, eles contestavam a sã doutrina, né? O evangelho verdadeiro. Eles se opunham àquilo e falavam muitas coisas erradas do evangelho, começavam a falar mal, né? E especialmente os judeus que ainda estavam com aquele ato de circuncisão, né? De serem circuncidados ainda, de usar isso como motivo para ser cristão. E essas pessoas também estavam lá na ilha de Creta. E também tinham muitas pessoas que se apegavam a lendas e mandamentos judaicos. Então, Paulo falava isso porque existiam essas pessoas lá. E por isso que Paulo precisava separar isso. E o que você deve estar pensando assim, e o que eu tenho a ver com isso? Pois é, o que nós temos a ver com isso? Bem, deixa eu explicar uma coisa para você. Deus, quando Ele colocou todas essas qualidades, Ele não quer apenas que o líder seja assim. Afinal de contas, nós, em determinados momentos, nós vamos ser líderes de alguma coisa. Não só na igreja, você vai ser líder da sua casa, ou no seu trabalho, em algum lugar você vai se destacar, na verdade, e você precisa ter todas essas qualidades, né? E a expectativa de Deus, ela não se restringe, então, para o pastor, não, é para todos nós, que Ele quer, Ele deseja, Deus quer que espera que todos os seus filhos tenham essas qualidades, né? Que eles vivam de modo diferente. Paulo, então, adverte a Tito que ele ensine os idosos a serem sóbrios, né? Ele começa a advertir. As mulheres mais velhas sejam reverentes e bons exemplos para as mais novas. E as mulheres mais jovens,
que elas não difamem a palavra de Deus. Aos jovens que sejam prudentes, aos escravos que se submetam e sejam dignos de confiança. Quando ele fala escravos aqui, ele está falando de você que trabalha, tem um patrão, né, que você é empregado de uma empresa, ele fala para você, para nós, né, para que nós sejamos dignos de confiança. Não tem coisa pior para um chefe, para um patrão perder a confiança em você. E que todos nós sejamos submissos às autoridades, pacíficos, amáveis e mansos. E, entre muitas coisas que Paulo alertava a Tito, ele diz, lá em Tito 2,7, em tudo, seja você mesmo, Tito, você mesmo que está aí vendo, em tudo, seja você mesmo, para eles, exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Então, todos nós temos que buscar isso, buscar as boas obras, ser exemplos, ser íntegros, né, sérios com a palavra de Deus. E em Tito, Deus nos ensina os atributos e essenciais que nós devemos ter e que Ele espera que todo aquele que o segue, né, que todos nós que cremos verdadeiramente, nós tenhamos, né? E ele começa a falar, olha, ele se entregou por nós, a fim de nos remir, ou seja, de nos libertar e de nos resgatar de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Tito 2,14. Que nós possamos ser esse povo, que nós possamos ser íntegros, que nós busquemos essas qualidades, mesmo que eu não quero ser líder, não importa, Deus quer que você seja também assim, tenha essas qualidades. No ano de 63, então, Paulo escreveu o livro de Tito. O local, ele estava em algum lugar do Ocidente, estava ali entre a primeira e a segunda carta, durante a prisão de Roma. O destinatário era para quem que Paulo escreveu essa carta? Para Tito, né? E Tito era supervisor das igrejas de Creta, ele era o destinatário. E o tema é liderança. O tema da carta de Tito é liderança. E então Paulo, depois de ele ser solto, ele já estava ali em liberdade, ele escreveu para Tito e também ele escreveu para uma outra pessoa, chamada Timóteo. Você lembra lá do Nova Teens, que ele tinha adotado lá naquela viagem dele, numa cidade? Lembra da cidade que ele estava? De Listra. Ele tinha adotado lá aquele Nova Teens? Pois é, agora esse Nova Teens virou pastor de uma igreja. E ele escreveu essa carta para Timóteo, que ele também considera como se fosse o seu filho na fé, tanto ele quanto Tito. Então, se cair lá no seu quiz ou na sua provinha essa pergunta, quem é as pessoas que Paulo considerava como filho, você já sabe que é Tito e Timóteo. Beleza. O trabalho de Timóteo na igreja era um pouco diferente ali da mesma função, da função de Tito. Ali Tito ele era mais responsável por levantar líderes, mais uma supervisão. E já Timóteo, ele já era responsável por mais coisas. Ele já era responsável por combater as falsas doutrinas, mitos, genealogias, discussões inúteis. Ali é como ensinar os mais velhos, como ensinar os mais novos. Ou seja, ele tinha a função de um pastor. Então, Timóteo ele foi pastorear ali a igreja de Éfeso. Só que vamos fazer um resumo, né? Vamos sempre relembrar, porque isso é importante para você. A igreja de Éfeso, ela já era uma igreja grande, já era uma igreja estabelecida, e várias gente boa já passou lá, na igreja de Éfeso, pessoas que já exerceram lideranças, pessoas muito importantes. Você lembra das pessoas que passaram por lá? Primeira pessoa, lembra lá? O próprio Paulo passou por Éfeso. E ele passou quanto tempo lá, que estava até na sua meditação essa semana? 3 anos ele passou lá em Éfeso. Outras pessoas, vamos lá. Um casal muito importante. Quem foi que passou lá? Priscila e Áquila. E outra, sabe aquela pessoa que era eloquente? Lembra quem era, que conhecia de letras? Quem era essa pessoa? Apolo. Ou seja, a igreja de Éfeso, ela já tinha passado por várias lideranças fortes, lideranças excepcionais, e agora estava chegando quem? Timóteo. E Timóteo, ele era um jovem, ele era inexperiente, muito mais inexperiente do que Tito.
E sabe quando tem aquela troca de pastor, né? E principalmente quando o pastor é mais novo. Aí o que as pessoas pensam? Esse pastor aí, cara, eu estou aqui há 60 anos, há 30, 40 anos, eu fundei a igreja, ali, coloquei a sapata na fundação da igreja, e esse pastor aí novinho vai assumir? Eu acho que não vai dar certo, não. Paulo, ele já estava prevendo essa situação. Então, ele escreve um versículo muito lindo, em 1 Timóteo 4,12, é assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ou seja, não interessa se você é jovem, não importa para Deus, contando que você seja um exemplo. Quando a gente lê essas cartas de Tito e de Timóteo, a gente consegue entender que os conflitos que estavam acontecendo na época não eram mais externos, não era mais perseguição ou ameaças, eram conflitos mais internos. Então, quando Paulo escreve para Timóteo, ele dá alguns conselhos de como levar. Por exemplo, ele fala ali, Timóteo, você lida com os falsos mestres dessa forma. Você dirige o culto público assim, assado, frito, cozido. Para você escolher novos líderes, aí ele dá ali uma sequência de critérios, que são os critérios muito parecidos, por sinal, com os critérios que ele dá lá em Tito. E por que é muito parecido? Porque é a mesma igreja, né, gente? Os mesmos princípios para você levar para uma liderança, é os mesmos princípios de todas as igrejas. Também ele fala como você tratar os seus liderados. Aí ele começa lá, os idosos, você vai tratar como? Como se fossem os seus pais. Você vai tratar ali como se fosse sua mãe, como se fosse seu pai, com todo o respeito do mundo. Você vai exortar, você vai falar o que tem que ser falado, mas você vai fazer isso com todo o respeito. A mesma coisa com os jovens, a mesma coisa com as mulheres e com as viúvas. Com as viúvas, ele faz assim um parêntese gigantesco. Por quê? Existia viúva de tudo que era tipo. De tudo que era tipo tinha viúva. Aí ele falava assim, para as viúvas mais novas, manda casar de novo. Pronto, resolveu o problema. Para as viúvas ali que já têm família, manda a família cuidar. Manda quem tem filho, manda lá com eles e eles cuidam das viúvas. Agora, as viúvas ali acima de 60 anos, tudo bem, não tem problema, elas ficam na igreja e a igreja cuida delas. Mas você lembra por que tinha tanta da viúva nessa época? Primeiro, porque tinha muitas guerras, né? Os homens levavam. E segundo, porque as mulheres casavam tarde, né? Elas faziam faculdade, mestrado, doutorado e depois casavam, né? Não, pelo contrário, elas casavam muito novas. Então, ou o marido delas morriam, ou a guerra levava os maridos dela e morriam também. Então, tinha muitas viúvas nessa época, muitas viúvas. E por que Paulo ele se preocupa tanto em ensinar Timóteo a lidar com as viúvas? Justamente porque quem é que sustentava as viúvas? Era a igreja. Então, gente, não tem Bolsa Família assim para todo mundo, não dá, né? Se você for sustentar todo mundo, acontece o quê? O Estado quebra, né? Eu acho que isso é bem familiar com a gente hoje, né? Então, não dá. Então, ele precisava definir quem eram realmente as pessoas que precisavam ser sustentadas pela igreja. Ele também fala sobre os escravos, sobre os senhores, como lidar com ricos, como lidar com os pobres. E ele termina essa lista de exortações falando assim: exerça o seu ministério e comporte-se como um homem de Deus, livre da cobiça, que é o amor ao dinheiro. E aqui você percebe que a liderança envolvida com o amor ao dinheiro não é de hoje. Isso aqui, é desde sempre que existem líderes envolvidos com isso. Então, desde aqui, Paulo já está exortando: ei, você precisa se livrar do amor ao dinheiro. E ele termina falando: foque na justiça, na piedade, na fé, no amor, na perseverança e na mansidão. E a mansidão é um conselho que você vai ouvir bastante. Ele fala ali para Filipenses, ele fala de mansidão para Tito, ele fala mansidão agora para Timóteo também. Então, isso você vai ouvir bastante. Então, um resumo para a nossa carta, que ele fala da carta de Timóteo, seria o bom pastor. Ou, melhor dizendo, como ser um bom pastor, né? Esse é um resumo da carta de 1 Timóteo. Aí você pensa assim: tá, mas eu não sou líder, então eu não preciso ler essas duas cartas. Eu vou começar a fazer toda a leitura, aí eu pulo a carta de Tito, eu pulo a carta de 1 Timóteo, porque eu não sou líder, né? Eu vi uma jovem falando uma vez: não lidero nem a minha vida, vou liderar as pessoas, né? Então, não preciso. Só que, gente, a questão não é essa. E Deus, ele é tão intencional quando ele escreve essas cartas, porque ele já está pensando lá na frente.
Isso serve para nós hoje como filtros para lidarmos com as nossas lideranças. Por exemplo, você liga lá a TV ou você abre o YouTube, não sei por onde você assiste, aí tem lá os nossos líderes midiáticos, né? E a pessoa fala bonita, é uma pessoa eloquente ali, que se veste bem. E você tem a tendência, todos nós temos a tendência a achar que isso sim, essa é a pessoa, é um enviado do Senhor, isso que é um homem de Deus. Só que quando Paulo ele lista todas as características para Timóteo, ele não fala lá, vamos lá, Timóteo, você precisa escolher pessoas eloquentes, você precisa escolher pessoas que falem bonito, você precisa escolher pessoas que se vistam bem. Não. Paulo, ele escreve características que falam a respeito do caráter da pessoa e não o exterior. Então, isso é muito importante porque é um princípio que a nossa igreja leva. Caráter acima de talento. Indiferente se você pode ser a pessoa que sabe fazer as melhores coisas. Glória a Deus, use o seu talento para Deus e para abençoar o seu irmão. Mas antes de você se preocupar no que você sabe fazer, você deve se preocupar com quem você é. Então, isso é um princípio que Paulo já estava ensinando para a gente desde essa época. E outra coisa muito importante também que serve essa carta é porque ele é um guia justamente para a gente saber como lidar com a liderança. Se você quiser aconselhar, por exemplo, um jovem que quer ser líder ou uma outra pessoa que deseja ser líder, ou até mesmo se você é líder e quer aconselhar um liderado a se tornar um líder, você tem um conselho muito simples, que é: seja um exemplo. É muito fácil você só saber fazer alguma coisa, mas se você não é o exemplo de algo, não adianta, as pessoas não vão seguir você. Nós sempre seguimos. E seja um exemplo, é um conselho que Paulo lhe dá na carta de Tito, é um conselho que ele fala também agora em Timóteo. Então, seja um exemplo. Essa é a base da nossa carta. A Bíblia fala que a quem muito é dado, muito será cobrado. É muito parecido com o nosso filósofo contemporâneo ali, o tio Ben do Homem-Aranha, que ele fala que muito poder exige muita responsabilidade, que é praticamente quase o mesmo sentido do conselho. Se você que não lê a Bíblia, né, só assiste o Homem-Aranha, então vergonha na sua cara. Mas é quase o mesmo princípio. Então, nós seremos muito cobrados pela liderança que nós temos hoje, porque nossa igreja é muito abençoada. Gente, nós temos líderes incríveis, líderes que se importam com você, líderes que são exemplos de verdade. Então, você deve agradecer muito a Deus pelos seus líderes. Então, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, vamos fazer um resuminho aqui para você não se perder. Quem foi o autor da carta de 1 Timóteo? Foi Paulo. Local e data foi em 63, depois de Cristo. Ele estava ali em algum lugar do Ocidente. Você pode colocar isso no seu quiz ou na sua prova. A gente não sabe o local exato, mas sabemos que ele estava em algum lugar ali do Ocidente. O destinatário foi Timóteo, que era o jovem pastor da igreja de Éfeso, e o tema principal, o bom pastor. E para ajudar você a memorizar, nós vamos fazer alguns gestos, a Yasmin vai me ajudar aqui, para você decorar os temas das nossas cartas. Vamos começar desde a semana passada que a gente falou sobre Efésios, que é a igreja e o corpo de Cristo. Então, você vai fazer uma casinha, que é a igreja, o corpo de Cristo. O segundo é Filipenses, que é entrega dos seus direitos e alegria. Muito bem. O outro é Tito, que é liderança. Você só vai fazer um L, bem simples. E o outro é 1 Timóteo, que é o bom pastor. Isso você vai precisar usar a sua imaginação, que é muito legal. Você vai precisar segurar um cajado aqui com essa mão direita, e com a outra mão você vai segurar uma ovelha. Então, 1 Timóteo é o bom pastor. Então, a gente vai falar o nome das cartas e, em seguida, os gestos, tá bom? A primeira carta é Efésios, a igreja, o corpo de Cristo. Muito bem. A outra é Filipenses, entrega dos seus direitos e alegria. Muito bem. E a outra é Tito, liderança. 1 Timóteo, o bom pastor. Muito bem. E agora, para você acordar, você levante aí da sua cadeira que a gente vai brincar.
Você vai pegar o seu caderno e aqui na sua tela vai aparecer todas as cartas em sequência. E o seu objetivo é anotar no seu caderno aí o tema de cada uma dessas cartas, que vai aparecer aqui embaixo também. Só que elas não vão estar em ordem. Então, a gente vai ter um cronômetro aqui embaixo e durante esse tempo você vai precisar organizar todas. Então, olhe para cá agora para você decorar. Vai já acabar o seu tempo. Então, você vai ter esse tempinho que vai aparecer aqui embaixo para colocar em ordem. Entenderam? Beleza, vamos lá, valendo! Beleza, acabou o seu tempo. Agora verifique aí quantas que você acertou. Verifique com a pessoa que está do seu lado também. Mande lá no seu grupo de GA quantos que você conseguiu acertar. Tá bom? Muito bem, vamos continuar. De volta ao mundo romano, vamos só nos situar aqui na nossa linha do tempo. Bom, como o Ricardo falou, ali no ano de 61, teve o fim do livro de Atos, então o que a gente tem a partir de então é o que a gente consegue ver através de historiadores e das demais cartas que Paulo escreveu. E o que aconteceu, gente? Nesse período da história, o governador romano era um cara chamado Nero. Gente, Nero assumiu o império aos 16 anos, quando a sua mãe, Agripina, envenenou seu esposo. Gente, a Agripina, que era esposa do imperador Cláudio, ela era meio que viúva negra, sabe? Não era o primeiro marido que ela matava. Nero, ele era enteado do imperador, ele era filho do primeiro casamento da Agripina. E aí, quando ela casou com o imperador, ele adotou Nero como filho, então ele era o mais velho, né? E aí, o que aconteceu? Ela mal esperou ele completar 16 anos, né? Mal esperou ele ter a idade adulta para que eles tomassem o poder. Então, ela envenenou o imperador Cláudio, que era o padrasto do Nero, e filho de peixe, né? Peixinho o primeiro ato caridoso de Nero foi matar o próprio irmão mais novo envenenado. O irmão mais novo, sim, ele era o herdeiro, né, do império. E a primeira coisa que ele fez foi matar o irmão mais novo, que era filho legítimo de Cláudio. Nero ele governou 5 anos sob a tutela da mãe dele, da Agripina, e de um filósofo chamado Sêneca.
E, segundo os historiadores, foram 5 anos de um bom governo. Foram, assim, 5 anos quase exemplares. Mas, depois disso, quando ele fez 21 anos, ele se cansou da influência da mãe dele na política. E, gente, para você ver como não era exagero quando a gente falava que era uma sociedade extremamente corrompida, quando ele se cansou da mãe, ele tentou matá-la envenenada várias vezes. Ele tentou fazer com que ela morresse em um naufrágio, mas não deu certo, porque ela já tinha matado tanta gente envenenada que ela não ia cair, né? E aí, ele viu que não ia ter jeito. Gente, ele mandou assassinar a mãe dele a facadas. Então, é bem sem escrúpulos mesmo. E aí ele ordenou com que ela fosse executada e Sêneca também fosse morto. Nos anos seguintes, ele se entregou completamente à lascívia. Nero, inclusive, ele não só a lascívia, né, mas também a vícios, e ele fez questão de deixar isso bem claro a toda a sociedade. Ele foi o primeiro imperador que se casou com outros homens. Ele foi casado com algumas mulheres também, matou algumas delas, e ele casou-se oficialmente com outros homens. Primeiro, ele se vestiu de noiva e se casou com um ex-escravo chamado Pitágoras. Pitágoras era conhecido como um liberto, porque ele tinha conseguido a liberdade da escravidão, e ele casou com o imperador no ano de 64. E outro, depois, Nero fez o papel de noivo. Ele se casou com Esporos, Esporo ele era um camita. Para você entender como a sociedade era corrompida naquela época, o que era um camita? Eram adolescentes que eram iniciados sexualmente por homens da alta sociedade. Então, eles eram como que escravos sexuais de homens da alta sociedade. Era uma relação homossexual, era apenas com meninos. E, geralmente, eles mandavam castrar esses rapazes. Gente, e não era de se esperar. Na mitologia grega, o próprio Zeus tinha o seu camita, né? Então, é melhor a gente parar por aqui, porque tem coisas que até mencionar é vergonhoso, né? Mas acredite, existe muito mais podridão, muito mais lixo na vida de Nero. Nessa época, o cristianismo ele experimentou assim um crescimento muito rápido, muito acelerado. E isso começou a chamar a atenção do poder na época, do poder imperial. Porque as doutrinas cristãs, elas eram totalmente contrárias à ordem social naquela época, né? A própria carta que Paulo tinha escrito aos romanos era totalmente contrária ao que se vivia na capital do império. E naquela época, você precisa sempre lembrar que o culto ao imperador e o culto aos deuses romanos era algo muito importante para eles. Era muito importante também, era essencial para o bem-estar do império. Porque, na visão deles, esses deuses romanos, eles eram invejosos e vingativos. Então, se todo mundo não adorasse eles iam castigar toda a população. E também, num grau assim menos místico, os imperadores também eram assim. Se eles não fossem adorados, eles iriam ser bem perversos com toda a população. E, gente, a gente tem um problema aí, né? Porque os cristãos eles se negavam a participar do culto ao imperador e eles também não adoravam os deuses romanos. Mas, como diz a propaganda da Polishop, e não é só isso. O ensino cristão de igualdade entre os homens colocava escravos e livres no mesmo patamar, no mesmo nível. Um escravo, por exemplo, ele poderia se tornar um líder cristão e não teria o menor problema nisso. Só que isso era um absurdo para os padrões romanos. Gente, os romanos eles simplesmente não conseguem se acostumar com essa nova maneira de viver, eles não conseguem lidar com isso. E, para completar, eles herdaram a cultura grega, né?
e eles adoravam os mexericos. Então, começou a surgir alguns boatos e algumas lendas sobre os cristãos. Por exemplo, acusavam os cristãos de serem... Porque, assim, a igreja ela se reunia a portas fechadas, né? Então, acusaram eles de estarem tramando uma conspiração contra o Estado. Falavam também que os cristãos eles eram incestuosos, porque eles só se casavam entre irmãos. Falavam também que eles eram canibais. Eles comiam a carne do próprio líder deles. E que eles praticavam outras coisas desumanas. E o pior, no auge, assim, eles falaram que os cristãos eles entregavam as próprias criancinhas deles em culto ao seu Deus. E gente, o cenário está montado, né? Em poucos anos, o cristianismo ele foi pintado como um ensino desleal e perigoso, não só para o Estado, mas para toda a sociedade. E então, os cristãos eles estavam sendo vistos como anarquistas, como profanos, ateus e traidores. O governo, então, ele passa a hostilizar os cristãos, porque ele considera os cristãos como uma ameaça ao Estado. Enquanto isso, olha o que acontece. 10 anos após assumir o reinado, ele tinha agora 26 anos, a popularidade de Nero está extremamente baixa. Gente, ele se tornou assim eu não tenho nem palavras. Sabe, assim, um cara super mimado que só satisfaz as suas vontades e etc. E é extremamente imoral e profano e etc. Então, ele tinha uma popularidade extremamente baixa e ele era desprezado por grande parte da população e também pelos intelectuais. Então, de repente, em uma noite de julho do ano de 64, a cidade de Roma é consumida por um fogo intenso, por um grande incêndio. E esse fogo dura 6 dias e 7 noites e destrói boa parte da cidade. Diversas pessoas morreram e muitas pessoas ficaram desabrigadas. E é então que o próprio imperador, num ato de bondade, abre os jardins da sua própria casa para abrigar aquelas pessoas que tinham perdido as suas casas. Gente, algumas suspeitas começaram a recair sobre o imperador, né? Até, se você já estudou um pouco de história, alguns historiadores relatam que, enquanto Roma estava incendiando, Nero estava no terraço da sua casa, tocando lira. Então, começaram a suspeitar, né, que era ele, porque ele também tinha o desejo de construir uma cidade mais moderna, em honra dele mesmo, chamada Nerópolis. E o incêndio, ele parecia bem oportuno, né? Vou destruir logo metade da cidade e vou poder reconstruir. Só que, em meio a essa desordem toda, em meio a esse sofrimento, a população ela começa a pressionar e a exigir que o culpado pela catástrofe seja encontrado e seja punido. E Nero achou uma oportunidade, porque quando o incêndio acabou, ele percebeu que parte da cidade, onde tinha mais judeus e cristãos, ela tinha sido pouco afetada por esse incêndio. Então, ele aproveitou esse clima de hostilidade e acusou os cristãos pelo incêndio. Gente, os tempos eram muito difíceis para os romanos e agora eles tinham um bode expiatório perfeito para dar vazão a todo o seu ódio. A essa acusação seguiu-se uma terrível perseguição contra os seguidores de Jesus e foi um dos períodos mais sangrentos e terríveis da história da igreja. E para que você não pense que eu estou viajando na batatinha com relação à crueldade dessa época, eu vou ler para você a descrição feita por Tácito. Tácito ele é um historiador secular, ele é um historiador romano que viveu nessa época e como todo romano, ele também odiava os cristãos. E olha o que ele fala.
Nada do que o imperador fez, presentes ao povo e sacrifícios aos deuses, conseguiu apagar a crença popular de que ele havia ordenado que a cidade fosse incendiada. Para silenciar o povo, acusou uma certa classe de pessoas conhecidas como cristãos, desprezadas pelo povo por seus crimes, impondo-lhes todo tipo de torturas muito elaboradas. Cristo, que deu origem a esse nome, foi crucificado pelo procurador Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibérios. Primeiramente, os considerados culpados foram presos. Depois de seu testemunho, uma multidão acusada não apenas de incendiários, mas por ódio pela humanidade. A desgraça caiu sobre suas cabeças. Cobertos com pele de animais ferozes, eram lançados aos cães, crucificados ou serviam de tochas vivas, logo ao anoitecer. No entanto, o povo começou a se compadecer deles. Mesmo sendo criminosos, merecedores de punição tão severa como exemplo aos demais, parece que estavam sendo destruídos não como benefício para o povo, mas para satisfazer a crueldade do imperador. Gente, é difícil dizer se Nero realmente odeia tanto assim os cristãos, ou se ele simplesmente juntou a conivência política com a sua loucura, perversão e crueldade, para fazer tudo isso que ele fez. E é justamente nesse contexto de perseguição aos cristãos que a carta aos Hebreus é escrita. Eu posso imaginar a tentação que passa na cabeça dos cristãos de origem judaica. Eles poderiam pensar assim, bem, se seguir a Cristo é sofrer perseguição e muito sofrimento, é melhor eu voltar ao judaísmo, porque é uma coisa que eu já sei, assim eu ainda vou ter uma religião e, de quebra, eu não vou ser mais perseguido. Os irmãos judeus já tinham essa cultura judaica, eram coisas que eles tinham familiaridade. E para eles seria bem mais fácil voltar ao judaísmo mesmo, parar de ser perseguido, parar de sofrer tanto como os cristãos estavam sofrendo. É por isso que o autor escreve, é para esses cristãos que o autor de Hebreus escreve. A carta está cheia de alegoria voltadas ao judaísmo, que eram coisas que eles iam entender. Hebreus, ela é uma carta completamente diferente de todas as cartas do Novo Testamento, tanto na forma quanto no seu conteúdo. É algo assim, meio panorama bíblico, sabe? Ele faz uma explicação do Velho Testamento à luz de Jesus, à luz do Filho de Deus. Ele liga o Velho Testamento ao Novo Testamento na pessoa de Jesus. Hebreus, junto com o Evangelho de João, a carta aos Colossenses e Efésios é uma das cartas que revela diretamente quem é Jesus, mostra quem é o Filho de Deus. E essa carta, ela não tem saudação, ela não tem identificação e nem mostra quem é os destinatários, como as outras cartas que a gente vê, né? De fulano ao fulano de tal. Não, a carta dos Hebreus não tem isso. Tanto é que só no 2º século que essa carta passa a ter esse nome, aos Hebreus. Mas antes, nem isso ela tinha. E muito se fala quem é o autor. Tem várias especulações de quem é o autor. Uns falam que é Paulo, outros falam que é Apolo, outros falam que foi Áquila e Priscila. Mas depois de muito pesquisar, a gente chegou à conclusão quem é o autor da carta aos Hebreus. Quem escreveu Hebreus? Muito fácil de responder. E a resposta é: só Deus sabe. O resto é especulação. Se alguém lhe perguntar, aparecer aí em algum quiz, em alguma prova, quem é o autor da carta aos Hebreus, você já sabe, o autor é desconhecido. Mas esse autor, ele tinha um profundo conhecimento da cultura judaica e do Velho Testamento. O seu grego era impecável, ou seja, ele era um homem culto. É isso que a gente sabe do autor
da carta aos Hebreus. E essa carta foi escrita justamente a esses cristãos de origem judaica, que estavam no meio daquela perseguição e com a tentação de voltar ao judaísmo, com medo da perseguição, porque, de fato, os cristãos estavam sendo perseguidos. Olha o que estava acontecendo. Eles estavam sofrendo perdas, tendo os seus bens confiscados. Eles estavam experimentando todo tipo de provação. Você já imaginou ser tocha viva ali para o caminho dos outros e sendo queimado, sendo jogado para os animais comerem? E eles estavam com medo, com certeza. Eles estavam sofrendo uma desonra pública, sofrendo perseguição, perdendo privilégio, sendo alvo de ódio, justamente também dos judeus que não eram cristãos. Esses mesmo, muitas vezes ficavam lá sendo espectadores, vendo os animais comerem eles. E era difícil, a tentação era grande de voltar ao judaísmo. E é por isso que essa carta foi escrita, para que eles não voltassem a esse jugo de escravidão, não voltassem a ser escravo da lei. Mas podemos dizer que essa carta, ela foi escrita de uma forma bem direta, uma advertência a esses judeus, de não voltar ao judaísmo, de não abandonar Jesus. O autor adverte várias vezes na carta aos Hebreus, ele fala assim: jamais se desviem, fixem os seus pensamentos em Jesus, apeguem-se firmemente até o fim, não desista, não caiam, não abandonem a igreja, não deixe de congregar, não se torne negligente. Perseverem, não retrocedam, não volta, pelo contrário, avance. Não se cansem, nem desanimem, fortaleçam as mãos e os joelhos. Todas essas expressões, na verdade, é um grande grito de não desistam, não desistam. E por que eles não deveriam desistir, já que eles estavam sofrendo tanta perseguição, vendo sua família morrer, vendo seus amigos morrer? Sabe por quê? Porque não há lugar melhor do que estar com Jesus. E o tema da carta aos Hebreus é esse: Jesus, melhor não há. Jesus, melhor não há, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele sabe o que a gente passa, ele passou pelo que a gente passou. E se a gente abandonar Jesus, para onde a gente vai? Qual é o nosso caminho? Jesus é o único e perfeito mediador entre Deus e os homens. É o sacrifício perfeito e definitivo. É o caminho para a presença de Deus. É o meio e motivação da nossa fé. É a expressão exata de Deus. Todos aqueles rituais e elementos de culto do judaísmo eram só sombras, eram uma alegoria de Cristo. Cristo é a revelação de Deus. É algo superior a tudo aquilo que o judaísmo poderia oferecer. E se alguém abandonar a Cristo, para onde ele vai? Não tem outro caminho. Não tem. Para ele não tem mais jeito. Se abandonar Jesus, acabou para ele. Ele só tinha Jesus. Jesus, melhor não há. Tanto é que as palavras-chave de Hebreus são melhor, superior, excelente. Assim é Jesus. Nenhum outro livro da Bíblia a gente compreende tão bem o porquê do sacrifício, o pecado, a apropriação, o perdão. É na carta de Hebreus que a gente compreende isso. E o autor de Hebreus, ele equilibra doutrina e exortação, palavra de consolação e palavra de encorajamento, teológico com prático. Ele, para as pessoas não dizerem que é uma carta muito teológica, ele dá exemplos concretos de fé e de perseverança. E lá nos últimos capítulos, ele fala de muita, mas de muita prática e ética cristã. Tanto é que é no livro de Hebreus, lá em Hebreus 11, que a gente tira a definição do que é fé, dos heróis da fé que perseveraram até o fim, não desistiram de Jesus. E aí você pode dizer assim: tá, e o que isso tem a ver comigo? Gente, nós somos um povo muito privilegiado. Deus sorriu para nós, eu não sei porquê, mas aqui no nosso país, apesar de toda a degradação, corrupção, é um país onde a gente pode ser cristão.
Aqui onde a gente vive é muito fácil ser cristão. A gente pode anunciar o evangelho aonde a gente estiver, para os nossos vizinhos, no nosso trabalho. Eu tenho certeza, se você falar que você é cristão no seu trabalho, ninguém vai prender você, ninguém vai matar a sua família, ninguém vai matar o seu filho, não vou jogar você para as feras comerem. Não vão fazer isso. Nós temos a oportunidade de pregar o evangelho. Eu não sei se você percebeu, mas nesse tempo agora que a gente não está se reunindo fisicamente, o quanto a gente tem pregado o evangelho. Muito mais do que quando a gente se reunia todo domingo aqui, não é verdade? Então, a gente tem o privilégio de servir a Deus de maneira clara, falar do evangelho. Aí você pode dizer assim, não, vocês falam isso porque vocês não conhecem a minha situação, vocês não conhecem a minha luta. Realmente, eu não conheço a tua situação, porque eu não sou Deus que sabe de todas as coisas. Mas eu sei que a gente tem, que você tem, um sumo sacerdote que passou pelo que você passou, que sofreu, mas que perseverou. Esse sumo sacerdote que nós temos é Jesus Cristo. Ele não te abandona, ele está contigo. Lá no livro de Hebreus 4,14 diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza e fé que professamos. É isso que o livro de Hebreus fala. Está difícil, está sendo tentado a fraquejar? Se você está desanimando, ficando triste, é porque está faltando você olhar, fixar os seus olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, bora lá. O autor do livro de Hebreus é desconhecido, só Deus sabe. A data e local, 64 a 65 depois de Cristo, no local desconhecido. Foi no início da perseguição de Nero. E os destinatários são os cristãos judeus, que estavam receosos com aquela perseguição e sendo tentados a voltar ao judaísmo, né? E o tema é Jesus, melhor não há. Então, agora sim, vamos com o nosso quiz, que vai ser uma ajuda para você responder. Quanto a esse quiz, você não se preocupe em responder certinho, você tem que responder no horário, no mesmo momento que eu estiver falando. Então, não se preocupe quanto a tempo, só tente revisar, que isso vai ajudar você lá na frente. Tá bom? Então, esse quiz é mais para você revisar. Então, tente responder, não se preocupe em responder no seu caderno. Então, vamos lá. Primeira questão. Qual o nome do irmão enviado pelos filipenses para auxiliar Paulo? Pense aí. E a resposta é Epafrodito. Isso aí. Questão número 2. O que Epafrodito trouxe para Paulo? O que Epafrodito trouxe para Paulo? E a resposta é uma oferta. Isso aí. 3. O que significa ser cidadão romano? Pense aí, o que é que significa ser cidadão romano? Tá. E a resposta é ter direitos e privilégios especiais. Agora a questão de múltipla escolha. Vamos lá. Questão número 4. Por que Paulo começa a carta aos Filipenses se declarando escravo de Cristo? Letra A. Porque escravo não tem direito. Letra B. Porque sua vida era dura. Ou letra C. Porque ele havia sido açoitado. Agora vamos lá. Responda bem curtinho. Questão número 5. Qual o principal motivo de orgulho dos filipenses? Pensa aí. E a resposta é cidadania romana ou os seus direitos. Questão número 6. Qual o tema da carta de Filipenses? Lembra aí qual é? E a resposta é entrega dos direitos e alegria. Lembra do gesto. Gente, lembra do gesto, que isso vai facilitar tanto a sua vida. Número 7. Quanto tempo Paulo passou em sua primeira prisão em Roma? Lembra aí? Já 2 anos. Muito bem. Questão número 8. Quais as cartas da prisão? Lembra que a gente falou na outra semana? Pois é. Quais as cartas da prisão é?
Lembra aí? Colossenses, Filemon, Efésios e Filipenses. Questão número 9. Quais os nomes dos 2 companheiros de ministério que Paulo chama de filho? Lembra? A gente falou isso mais cedo? Quem são as 2 pessoas que ele chama como filho? É Tito e Timóteo. Muito bem. 10. Qual o nome da ilha que Paulo deixou Tito como supervisor? A resposta é Creta. Muito bem. 11. Quem Paulo deixou como pastor em Éfeso? Quem? Timóteo. Isso aí. 12. Qual o tema da carta de Paulo a Tito? Lembra? Liderança. 13. Qual o principal conselho de Paulo sobre liderança para Tito e para Timóteo? Lembra do que a gente acabou de falar? É o quê? Seja você mesmo um exemplo. Isso aí. 14. Qual o tema da primeira carta de Paulo a Timóteo? Primeiro tema é o bom pastor. Isso aí. 15. Qual era o imperador quando Paulo foi solto na prisão em Roma? Lembra aí o doido lá? Nero. Isso aí. Agora, certo ou errado? Se certo, você vai escrever C. Se for errado, você escreve E. 16. O princípio cristão de igualdade entre os homens não era aceito pelo império. Certo ou errado? Certo. Muito bem. 17. Nero colocou a culpa pelo incêndio em Roma nos deuses romanos. Certo ou errado? Errado. Ele colocou a culpa em quem? Nos cristãos. 18. Sabemos com certeza que o autor de Hebreus foi Paulo. Certo ou errado? Errado. O autor de Hebreus é desconhecido. E agora a múltipla escolha. 19. A carta aos Hebreus foi originalmente escrita para os, letra A, cristãos gentios perseguidos pelos judeus, letra B, cristãos judeus perseguidos pelo império, ou letra C, não cristãos que perseguiam a igreja. A, B ou C? E a letra E? B. Muito bem. E a última, qual o tema da carta aos Hebreus? Não vale colar. É Jesus, melhor não há. Muito bem. Então é isso, gente. Não esqueça de preencher o formulário que vai estar aqui embaixo na descrição. Curta esse vídeo e não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito, tá bom? Boa noite.